bom dia, bom dia. A paz do Senhor, né? Passando aqui nessa manhã. Hoje é dia 15/7. Mais uma vez, meu nome é Fernanda Pinheiro. Eu faço parte do grupo cristão EPTM. Nós somos uma igreja bem grande, bastante conhecida. Caso você não conheça, vou deixar o arroba aqui embaixo para você acompanhar. Tem cultos no YouTube, tem cultos presenciais. Tem sempre alguém ali para te dar um feedback sobre qual a melhor igreja você pode ir, quais as atividades que você pode fazer dentro da igreja. Então, a gente está numa semana de estudo. O estudo dessa semana, não tem como eu ler porque eu tô usando o celular. Mas o estudo dessa semana, eu anotei aqui no caderno, peraí. Essa semana, nosso devocional é sobre humildade para aprender. Humildade para aprender. E de fato, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Eu até conversei um pouco sobre isso, de estar disposto a aprender. Por quê? Porque a gente chega um momento da nossa idade que a gente acha que a gente já sabe o suficiente. A gente acha que a gente já sabe tudo. A gente acha que tudo aquilo que a gente carrega de bagagem é mais importante do que aquilo que a gente ainda tem para aprender. E rola um pouco também de egocentrismo, né? Eu sou o suficiente. E não é. Principalmente na caminhada com Deus, nós nunca somos suficientes. Porque Deus sempre quer que a gente passe para o próximo passo. Nossa, Fernanda, mas são passos eternos? Sim, são passos eternos. A gente tende todo dia a errar. E se todo dia eu estou tendenciado a errar, automaticamente eu tenho que vir a acertar. Então são passos. Errou, acertou. O importante é que você tente não errar várias vezes a mesma coisa. Os processos, eles precisam caminhar, né? Como é que eu posso explicar? Não seria caminhar, seria ser resolvidos. Os processos precisam ser resolvidos. E o problema é que muitas das vezes a gente não resolve esses processos. E é aí que é o problema. Eles tendem a voltar. Principalmente processos dos quais a gente ainda anseia no nosso coração, seja um perdão, uma chateação, uma porta de emprego, seja algo que alguém te fez no teu passado, seja algo que você fez para alguém no passado. Geralmente isso fica dentro do teu coração. E aqui, deixa eu ler aqui para vocês. O livro de Tiago, capítulo 1, fala exatamente sobre isso. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal que deseja, sendo por este atormentado e seduzido. Então, este desejo, tendo consigo praticado, concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, então, a ruína. O que Tiago quis dizer? Que Tiago, nesse capítulo 1 de Tiago, ele fala muito sobre a gente ser humilde, sobre a gente entender a nossa fragilidade como ser humano. Ele fala que é pra gente ser mais observador, ser mais cauteloso, ser mais cuidadoso, observar mais, tentar praticar mais a boa fé, praticar mais as boas obras. Ele fala ali sobre, ser praticantes na palavra. É muito difícil você encontrar no atual, onde a mídia ela é muito abrasiva, né? Tudo muito tudo muito intenso. Eu não tô um pouco de sono. Mas é muito comum nos dias de hoje a gente ver cristãos nos seus closet, nos seus momentos de esquecerem da palavra, esquecerem daquilo que tem que ser praticado, esquecerem da humildade da fé. Eu não tô falando de roupa não, porque ao meu ver, se eu tenho condições financeiras de utilizar uma roupa X, eu vou usar essa roupa X. Desde que na minha casa eu também tenha fruto X. Eu tenha uma condição de vida boa, eu não esteja devendo ninguém, meu nome não esteja sujo, eu tenha qualidade de vida, eu consiga sair, passear com os meus filhos, que eu dê dízimo, que eu dê ofertas, que eu consiga ajudar o próximo. Se sim, por que não? Então a gente entra muito nesse questionamento de o crente não pode ter recursos financeiros porque o crente só tem que ser crente. Não, o crente ele é igual a todos. Prosperidade, paz a todos. Recursos financeiros que nós utilizamos para com os outros é o que nos diferencia daquele que não é cristão.
eu chegar ali e fazer um sopão, eu chegar ali e fazer um alimento, eu chegar ali e fazer uma comida, isso é o natural de um cristão. Isso não é um dever de um cristão, é um natural. Porque quando você entende dentro de si que o amor de Deus, ele é paz, ele é tranquilidade, ele é amor, ele é pacificação, ele é o cuidado com o próximo, isso é natural, isso é fluido. Então, hoje eu tô vindo aqui conversar com você sobre essa passagem de Tiago, que é aquilo, não sei se já ouviram essa frase, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Que é sobre Tiago. Vou ler mais uma vez o que Tiago fala. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este amaldiçoado e seduzido. Então, este desejo, tendo sido praticado, ou concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado logo a ruína. Então, toda vez que você tiver em um momento este, que você é conduzido mentalmente, às vezes sentimentalmente, às vezes na pele, no tato, vamos falar de sexualidade, toda vez que você é conduzido para esse caminho, do qual você deseja muito aquilo, sendo essa coisa ruim, dá uma respirada. Conversa ali com Deus e fala: Jesus, o meu desejo tem sido maior do que a minha vontade. As minhas intenções têm sido maiores do que a minha vontade, do que o meu querer. Tudo aquilo que eu tenho desejado de ruim sobre a minha vida tem me sobrevindo. E não é uma coisa que eu queira, que eu controle, é uma coisa que está superior a mim. Então, Jesus, me ajuda a chegar nesse ponto ao qual eu não tenho mais medo. Porque o desejo de praticar o pecado, quando ele é atrelado ao medo, isso é sinônimo de respeito, é sinônimo de consideração com Cristo. É sinônimo de que ainda você tem o Espírito Santo que te constrange. O problema é que quando você perde essa ligação com o Espírito Santo, você acaba praticando aquilo que você deseja. E às vezes isso é muito ruim. Porque cada vez mais que você pratica aquilo que deseja e essa prática não é uma prática que gere frutos positivos, automaticamente você está se levando à ruína. Que é o que Tiago fala aqui no primeiro capítulo. Vigia, tenha cautela, ora, procura fazer as boas obras, procura praticar aquilo que de fato te aproxima de Deus. Tenha inteligência, saiba que os dias maus vão vir, como ele fala aqui. Deixa eu ver se eu acho. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E se a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O que ele está querendo dizer aqui? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente entende que problemas acontecem. Mas a gente tem que perseverar. Porque problema acontece para todo mundo. A única diferença é que a gente tem um Deus que rege tudo, que acalma o nosso coração, que traz paz. Que mesmo mediante a toda guerra, mesmo mediante a toda dificuldade, Ele ainda é Senhor para dizer o sim, Ele ainda é Senhor para dizer o não. Ele ainda é Senhor para dar um abraço, Ele ainda é Senhor para manter aquilo que Ele falou que se cumpriria. Então, se em dado momento, se em alguma parte do seu dia, uma parte da sua vida, o seu desejo de praticar algo que não é da vontade do Senhor, que não é nem da sua vontade, ele foi de fato ali concebido, foi praticado, respira. Senhor, hoje eu enfrentei uma guerra contra mim mesma. Contra mim mesmo. Eu não consegui vencer essa guerra. Me dá a sabedoria que Salomão fala. Me dá um pouco de entendimento, me dá um pouco de discernimento. Senhor, eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinha. Senhor, essa parte aqui, esse desejo do meu coração, ele tem sido muito maior do que as coisas boas as quais eu quero praticar. Jesus, ele atua na verdade, a gente precisa ser verdadeiro com ele. Conforme a gente mais fala, conforme a gente mais se comunica, tá aí o poder da nossa oração. A oração é você falar com Deus. Só que não é orar de oi, Jesus, obrigado. É orar daqui. É uma fala de dentro para fora. Não é de fora para as pessoas ouvirem.
que você consiga ter um pouco mais de intimidade com Deus, que você consiga ter um pouco mais de discernimento de ouvir a voz dele. E esse discernimento ele vem conforme você vai querendo intimidade. Então, que hoje, nesse dia, que seja mais que abençoado em primeiro lugar, que a vontade do Senhor se faça sobre você, que a vontade do Senhor se faça sobre mim, mas principalmente que os nossos desejos carnais, as coisas as quais nos atrapalham de viver, independente de você estar dentro de uma religião ou se você está apenas se conectando com Deus, que esses desejos os quais te fazem falhar, pecar, seja droga, vício, mulher, eu não sei qual é o teu desejo que te trago frutos ruins, mas você sabe. Então peça a Deus discernimento e sabedoria para se desvincular e evite pensar sobre isso, evite se aproximar sobre isso, evite praticar. Porque quanto mais você faz aquilo que não é bom para você, e isso se faz notório ao longo da sua trajetória, mais você prejudica a si mesmo. E é muito difícil Deus fazer um mover contrário a isso, porque Ele nos deu uma coisa que é irrevogável, que é o livre-arbítrio. Então Deus só pode fazer conosco aquilo que nós permitimos. E quando você fala, Jesus, eu não consigo mais contra o meu próprio desejo, me ajuda, Jesus vai te ajudar. Então, que nessa manhã de hoje eu consiga ter trago para você algo construtivo, algo positivo, algo favorável. Não sou melhor do que ninguém, eu tô aqui com você aprendendo. Você segue aqui, ó. E que todos os dias sejam dias de melhoria. É claro que vão ter dias de dificuldade, mas que todos os dias sejam dias de tentativas de melhoria. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja onde quer que você esteja.